Olá, pessoal! Nós vamos começar então agora o nosso desenvolvimento do exercício proposto referente ao conteúdo de produção por ordem. Para começar, então, nós vamos ao enunciado do exercício para que nós possamos desenvolvê-lo com tranquilidade e com objetividade. A empresa ICMEP, produtora de bens de capital, aceitou uma encomenda de um cliente para produzir um equipamento com as seguintes condições: preço total de 540 mil, prazo de execução de 2 períodos, ou seja, de 2 anos, e pagamento de 40% na assinatura do contrato, 30% um período após e o saldo na entrega do equipamento. Por consequência, a ICMEP comprou todo o material necessário à construção do equipamento no início na execução da encomenda, pelo preço total de 120 mil. Desse material comprado, utilizou 60% no primeiro período. Ela costuma crescer 10% sobre o preço de compra como margem de lucro na aplicação de material. No primeiro período contábil, a ICMEP trabalhou 5.000 horas do total previsto de 11.500 horas de mão de obra direta para realizar a ordem toda. Essa mão de obra teve um custo de 10 unidades monetárias por hora, incluindo encargos, e estima-se que haverá um reajuste de 12% para o último período. Bom, ainda continuando aqui o nosso enunciado, nós temos a informação relacionada à taxa de apropriação de custos indiretos, que é de 20 por hora de mão de obra no primeiro período e 22,40 por hora de mão de obra no segundo período. Além disso, o critério utilizado pela empresa para o recolhimento da receita é o seguinte: uma parcela proporcional ao material empregado, correspondente ao lucro de 10% sobre esse material, e outra parcela, ou melhor dizendo, o saldo da receita, é reconhecido proporcionalmente ao custo de conversão. Então, os custos incorridos são transferidos para o resultado ao final de cada período. Portanto, pede-se calcular as seguintes informações. Pede-se o valor, do custo de conversão segregado por período. Então, considerando que no primeiro período nós tivemos um custo de mão de obra direta de 50 mil, porque a gente tem que considerar as 5.000 horas trabalhadas e os 10 unidades monetárias por hora de mão de obra direta. Também tivemos custos indiretos de 5.000 horas por 20, que é o valor relacionado à parcela dos custos indiretos desse primeiro período. Nós tivemos o valor total de custos de 150 mil nesse primeiro período, tá? Ou seja, o valor do custo de conversão, essa parcela não é a parcela de material, né? A parcela de material lá são 120 mil para todo o período. Aqui a gente está apropriando a parcela só do custo de conversão, custo de mão de obra e custos indiretos. Mesma coisa nós vamos calcular para o segundo período, custo de mão de obra direta, que foram as 6.500 horas de trabalho, né, porque foi o restante, multiplicado pelo valor da hora da mão de obra direta, que é de 11,20, totalizando 72.800, e o valor dos custos indiretos são as 6.500 horas multiplicadas por 22,4, que é o valor da hora da mão de obra direta. E nós vamos ter, então, o valor total dos custos de conversão no segundo período de R$ 218.400, tá? No caso, nós temos agora que calcular o valor da parcela da receita proporcional ao material empregado, também segregada por período. Vocês lembram que no enunciado, o enunciado dizia que que a empresa realizava a apropriação da receita de forma separada
Com a parcela do material tem um formato de apropriação e a parcela do custo de conversão tem outro formato de apropriação, né? Portanto, a gente vai primeiro identificar a parcela que é proporcional ao material. E aí é relacionado a um lucro de 10% sobre o valor do material. Então, no primeiro período, a gente teria o cálculo, a gente teria que identificar qual é a parcela relacionada ao primeiro período. Se a gente tem que considerar o valor do registro da receita com esses 10%, a gente já está calculando o valor do material utilizado com esses 10% de acréscimo, certo? Então, o total do valor do material utilizado seria de 132 mil. O valor do material, gente, continua sendo 120. O que a gente está acrescendo aqui é o valor da receita, o valor do lucro que a gente quer sobre esse valor do material. Esse 132% aqui, porém, foram utilizados durante os 2 períodos de trabalho dessa empresa. E lá no enunciado também nós temos a informação de que desse material comprado se utilizou 60% no primeiro período. Então, desse valor, nós vamos apropriar 60% para esse primeiro período e 40% para o segundo período. E aqui a gente encontrou a parcela da receita referente ao material, ok? Bom, no item C, nós precisamos identificar o valor do resultado global da encomenda. Como é que nós vamos encontrar o valor do resultado global na encomenda? A receita vai ser de 540 mil. Isso é um dado que está no enunciado do exercício. O custo com o material foi 120 mil, também dado informado lá no enunciado. E o nosso custo de conversão foram os 368.400 que nós já encontramos lá no item A. Então, vamos voltar ali no item A para vocês identificarem. Olha lá, a gente encontrou aqui, nesse item A, os valores relacionados à parcela do custo de conversão. 150 mil no primeiro ano, 218 mil no segundo ano. Então, nós vamos lá seguir o cálculo do valor do nosso resultado global, ou seja, o resultado de toda a encomenda. Então, deduzidos da receita o valor de custo com material e o valor de custo de conversão, nós vamos encontrar o resultado, que é de 51.600 para esta empreitada, certo? Simples assim, já encontramos uma parte das informações que nós precisávamos e agora nós vamos desenvolver a parte um pouquinho mais complicada do exercício, que é o cálculo do lucro bruto de cada um dos períodos. Então, primeiro, nós vamos identificar qual é o valor do lucro bruto do primeiro período. Bom, a receita total do primeiro período foi 540 mil. O custo com material e a margem de lucro foi de 132 mil. Então, esse resultado aqui representa a chamada remuneração do custo de conversão, que a gente já tinha conversado lá anteriormente com relação a custo de conversão. Então, a parcela da receita que vai ser aplicada nesse primeiro período relacionada à parcela do custo de conversão são esses 408 mil multiplicado por 40,72. O que é 40,72%? É a parcela do custo de conversão que é representada pelo primeiro período. Se nós voltarmos novamente lá para o item A, vocês vão identificar que 150% somado com os 218.400, o 150 representa exatamente esses 40,72%. Então, a gente faz aqui a aplicação da proporcionalidade do custo de conversão, tá? Da mesma forma, nós vamos fazer o cálculo, aqui ó, parcela da receita do custo de... Tá aqui a informação, parcela da receita do custo de conversão, que nós calculamos agora, a parcela que nós acabamos de calcular ali no item B, da receita do custo com material, aqui tá o valor, aqui deduzimos o valor do material,
Deduzimos também o valor do custo de conversão e a gente vai encontrar o valor do lucro que a gente tem nesse primeiro período. Então, voltando aqui, a parcela de remuneração sobre o custo de conversão, a parcela da receita que foi calculada sobre o custo de conversão, foi isso que a gente acabou de calcular na página anterior. Aqui, a parcela da receita sobre o custo de material, que foi o que nós calculamos no item B. E aqui a dedução da parcela do material e da parcela do custo de conversão do primeiro período, para a gente encontrar o resultado do primeiro período. No segundo período, que é a informação que nós precisamos no item E, que é o resultado do lucro bruto do segundo período, nós precisamos novamente fazer a identificação da parcela da receita relacionada ao custo de conversão. Então, nós temos uma receita total, novamente, mesmo cálculo que nós fizemos para o item anterior, só que agora a gente vai aplicar o percentual referente aos 218.400 que nós encontramos lá no item A. Então, essa parcela é de 59,28, certo? Corrijam aqui não é primeiro período, aqui é segundo período, tá bom, pessoal? Então, a parcela da receita relacionada à parte do custo de conversão vai ser 241.862. Então, é o primeiro item que a gente precisa para fazer a apuração do resultado desse segundo ano. Além disso, essa parcela da receita relacionada ao custo de material que nós encontramos lá no item B também vem aqui, vai entrar aqui. O valor, então, dos materiais e dos componentes relacionados ao segundo período, que é só 40%, né? 60% foi apropriado no primeiro, fica 40% no segundo. A parcela do custo de conversão que nós também calculamos lá no item A. Nós vamos ter um resultado nesse segundo ano de 28.262. E aí está desenvolvido o nosso exercício proposto.